Agora nós vamos começar a última sessão do dia, que tem o tema A Importância do Marco Regulatório de CCUS no Brasil. Então, para começar, eu convido o nosso moderador, Augusto Carvalho, diretor de Desenvolvimento de Negócios de CCS para a América Latina da Schlumberger. Bem-vindo. Como palestrantes, convidamos Carlos Victal, gerente de sustentabilidade do IBP, Israel Lacerda de Araújo, consultor legislativo, Laís Sparvoli, diretora executiva da BioInd, Lorena Mendes de Souza, diretora substituta do Departamento de Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Boa sessão a todos. Muito obrigado. Muito boa tarde, final de dia. Muito obrigado. Primeiro, agradecer ao IBP pelo convite, ao senhor Carlos Victal aqui, pelo excelente trabalho aqui nesse evento. Tem sido um prazer poder participar e, mais ainda, poder participar de uma discussão tão importante, de um tema de tanta visibilidade, aí, com uma expectativa enorme para o público aqui presente e para a sociedade como um todo, né? Bom, meu nome é Augusto Carvalho, já fui apresentado. Vou estar aqui contando com um time seleto aqui de pessoas para enriquecer essa discussão. E o propósito do painel é falarmos sobre o estabelecimento aí do marco regulatório para a atividade de CCS, projeto de lei 1425, atualmente em tramitação no Senado Federal. Esse projeto ele tem por finalidade disciplinar a atividade de exploração, né, a exploração do armazenamento geológico de dióxido de carbono em reservatórios ou para o seu uso posterior de armazenamento temporário. Esse projeto tem um potencial impacto gigantesco para o alcance das metas de descarbonização do planeta. Então, ele é considerado assim essencial para o bem da sociedade, para o bem da atmosfera e, evidentemente, consequentemente, aí, para a preservação das condições de vida para o nosso planeta. Então, acho que é uma honra poder estar aqui discutindo esse assunto. Esse projeto, o projeto de lei, apenas para contextualizar e dar um pouco de histórico, ele foi apresentado originalmente pelo senador Jean Paul Prats, atual presidente da Petrobras, em maio de 2022. O projeto, desde então, tem sido acompanhado com muito carinho, muito interesse por diferentes setores da sociedade, incluindo aqui o Instituto Brasileiro de Petróleo, que formou um grupo de trabalho, da qual muitos aqui fazem parte, que regularmente se reúne para leitura, discussão, análise e, eventualmente, colaborar com propostas, sugestões que venham a garantir que esse projeto de lei se converta num arcabouço legal que traga o máximo benefício para a sociedade. Dentro desse contexto, assim, eu vou estar contando aqui com a presença, como eu comentei, do senhor Carlos Victal, que é gestor de sustentabilidade para o IBP. Carlos tem feito um trabalho maravilhoso na coordenação desse grupo e também na organização aqui do evento, já foi muito cumprimentado hoje, diga-se passagem, muito bom. Vou estar contando aqui com o professor Israel Lacerda, uma pessoa de extremo valor para essa discussão. O professor Israel é doutorado em planejamento energético e é consultor legislativo para o governo federal, está intimamente relacionado ao desenvolvimento desse projeto de lei, com a participação dele nos trabalhos feitos pelo RCGI, na USP, o Centro de Pesquisa e Inovação para Gases de Efeito Estufa. Vou estar contando com a presença da Laís Sparvoli, que representa aqui a BioInd, trazendo a perspectiva do setor de biocombustíveis. E, finalmente, a presença de Lorena Souza, que representa a perspectiva do governo, do Ministério de Minas e Energia. A Lorena, que é diretora executiva para o setor de biocombustíveis dentro do Ministério. Então, acho que é uma oportunidade muito boa. A gente vai ouvir uma entidade de classe representando o setor de óleo e gás, a gente vai ouvir o setor industrial de biocombustíveis, a gente vai ouvir a academia e vai ouvir também a visão do governo federal na perspectiva do Ministério de Minas e Energia. Então, para contextualizar e ensejar aqui a discussão, eu acho que vale a pena a gente introduzir uma reflexão sobre premissas básicas desse projeto, né, que eu acho que devem considerar pelo menos 3 aspectos fundamentais.
O primeiro é que esse projeto deve primar pela proposição de um arcabouço legal visando, de fato, a redução de emissões, para o benefício da atmosfera, da sociedade e da indústria como um todo. Então, o objetivo central é que a gente realmente contribua favoravelmente para a redução de emissão. Eu acho que a segunda premissa fundamental é que esse arcabouço, ele, de fato, permita o estabelecimento de um ambiente favorável ao desenvolvimento da atividade. Que ele traga condições para que empresas e agentes tomem decisões importantes de investimento na expectativa de um processo ágil, num processo racional e que viabilize o desenvolvimento de negócios. E acho que a terceira premissa que eu gostaria de trazer diz respeito à variabilidade desse ambiente. A questão da descarbonização, ela atinge todo o espectro da sociedade, inclusive todos os diferentes setores da indústria que têm uma participação significativa nas emissões de carbono no planeta. Então, portanto, o estabelecimento de um arcabouço ele tem que primar por ser plural, por ser universal, por ser igualitário. A gente pode destacar aqui que diferentes setores, como aço, cimento, alumínio, celulose, etanol, representam uma parcela muito importante, além da indústria de óleo e gás, aqui representada pelo IBP, por todo esse evento. Perdão. E o arcabouço ele deve, de fato, contribuir para que todos esses agentes, todos esses setores industriais tenham a capacidade, a possibilidade de empreender no sentido de desenvolver projetos de CCUS. Então, dessa forma, assim, a regulação que venha a se firmar, ela deverá trazer condições que sejam igualitárias e que não permitam surgimento de condições de favorecimento ou nem tampouco de desfavorecimento de nenhum dos setores envolvidos. Então, com base nessas premissas, eu gostaria de iniciar aqui o painel, tentando seguir uma ordem lógica aqui do ponto de vista que a gente quer explorar. Eu gostaria de pedir ao professor Jael Lacerda que, por favor, fizesse sua mensagem em respeito do tema, especialmente trazendo, talvez, a discussão, Jael, a respeito da importância desse arcabouço regulatório para inserir o Brasil num mercado global de negócio de carbono. Por favor, Jael. Boa tarde a todos. Agradecer ao Augusto pela introdução, a Fernanda Delgado e ao IBP pelo convite para que a gente possa dialogar. Bom, falando um pouco de CCS, previamente a isso, foi um produto de, basicamente, 4 a 6 anos de pesquisa dentro de um centro de pesquisa financiado pelo Estado e pela indústria do petróleo, mas para a finalidade puramente acadêmica, com liberdade. Essas foram as condições que nos foram colocadas. E falando um pouquinho só sobre diversidade, eu estava sentado ali no cantinho esperando a Karen da Transpetro, que não deve estar aqui. Eu falo também em parte do grupo de pesquisa que fiz parte com a Isabela Morbá, coordenado pela professora Irdan. A professora Irdan ela veio do Sertão Potiguar e ela recentemente se reconheceu como indígena. É o que a gente fala sobre diversidade. O pensamento é diferente. Eu vim oriundo de uma agência reguladora. Durante 4 anos eu trabalhei ainda na graduação. Por 6 anos no Ministério de Minas e Energia, na Secretaria de Petróleo e Gás, em mais de uma área. E por 9 anos no Senado, passando um ano fora dele, construindo, para tentar pensar diferente. E quais foram as nossas perspectivas? Sem o marco legal, nós faríamos o que nós estávamos fazendo. Basicamente, um projeto de CCS, que era uma consequência de um licenciamento ambiental. Então, a Petrobras e as parceiras não poderiam fazer a produção caso não fizessem a reinjeção, o tratamento do gás. Foi basicamente uma consequência do IBAMA. Mas a gente não iria muito longe para além disso. Ficaremos restritos ao contrato de concessão, a lidar com os resíduos da atividade petrolífera. E aquilo parecia como uma oportunidade. E o que a gente queria com aquilo? A gente não tinha muito assim, o horizonte, tinha um pouco de neblina, mas sabíamos até onde poderíamos chegar. Dessas premissas, liberdade para que as empresas pudessem atuar, colaborando, competindo no que pudessem competir, mas colaborando umas com as outras.
A segunda premissa é que isso pudesse ser apresentado por qualquer matiz política e que fosse aceitável pela sociedade, colaborando empresas, colaborando governo e governos e países, e que aquilo tivesse uma certa padronização. E, enfim, liberdade acadêmica. Especificamente do projeto CCS, fazendo essa introdução, e sendo o mais breve que eu puder. O projeto de lei ele visa tornar o Brasil um país também que implementa CCS nos seus diversos setores da indústria. Nós temos plena noção que um dos calcanhares do Brasil é desmatamento, é mudança de uso do solo. Isso não significa que a gente não possa e não deva atuar nos demais setores, que é basicamente o setor industrial, que envolve a indústria de óleo e gás, eletricidade, os nossos hard to abate e um dos nossos carro-chefes, que são biocombustíveis, bioenergia, combustíveis do futuro, e todos esses que, porventura, vierem. Mas isso passa por colaboração. Esse, Augusto, é o nosso primeiro ponto sempre de debate que a gente possa circular, que o projeto em si ele foi feito sob essas premissas de liberdade, que não trouxesse imperfeições econômicas e aquelas que, porventura, aparecessem, trouxessem mais resultado do que perdas. E, bom, o senador Jean Paul aceitou, acatou e fez as modificações que ele julgava necessárias. Então, esse é um produto coletivo da academia, do Senado e também da indústria, nesse projeto de criação, que, em sendo possível, que fosse discutido, debatido, aperfeiçoado e aprovado com a maior brevidade possível. Acho que é isso de início. Tá perfeito, Rael. Muito obrigado. O histórico é extremamente importante, acho que ajuda um pouco aqui o público a entender quanto de esforço tem sido colocado e o tempo que tem se levado para evoluir para um modelo que, de fato, traga benefício para o país e para a sociedade. Tá bom, muito obrigado. Então, na sequência, eu vou passar a palavra para o senhor Carlos Vital, que vai nos falar um pouco da visão de um determinado setor específico da indústria, principalmente o setor do óleo e gás, que muitos de nós aqui participamos, da importância do marco na perspectiva de introdução de tecnologia, na perspectiva de agregação de valor para geração de negócios para esse setor. Bom, boa tarde a todos e todas. Obrigado, Augusto, por aceitar nosso convite para estar aqui moderando esse painel. E aí aproveito para cumprimentar também meus colegas aqui, o Israel, a Laís, a Lorena. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Eu estou substituindo aqui, na verdade, a Isabela Costa, que é a nossa gerente de análise econômica no IBP, e que, por motivo de saúde, não pôde estar aqui presente, mas eu prometi a ela que tentaria substituí-la à altura. A Isabela faz um trabalho espetacular, me trouxe muitas informações que eu pudesse estar aqui compartilhando com vocês. Mas, Augusto, o marco regulatório, né, o PL 1425, foi muito importante para a gente no IBP, né? E você, como uma das vozes importantes no nosso grupo de discussão, né, viu quanto foi importante esse marco para provocar essa discussão no IBP. A gente já vinha acompanhando toda a discussão de CCUS, né, a nível internacional, quanto essa atividade seria importante para a mitigação das emissões, né? A nível mundial, dizia-se muito de que, na hora que essa tecnologia conseguisse se tornar custo-efetiva, haveria uma grande contribuição para a redução das emissões globais e para o alcance do Acordo de Paris. Mas foi no grupo de trabalho que a gente pôde ver que, muito mais do que contribuir para a redução das emissões, contribuir para a NDC do Brasil, para o Brasil alcançar a sua meta de net zero em 2050, o CCUS tem uma questão tecnológica muito importante. E aí, no grupo de trabalho, que riqueza muito grande, diversas pessoas do grupo de trabalho estão aqui nessa plateia, então agradeço a todos que estão lá, não vou citar aqui nomes para não cometer nenhum equívoco, mas agradeço a qualidade do debate,
No final do ano passado, quando a gente começou a discutir isso, eram reuniões semanais, né, Augusto? Você sabe disso. No final do dia ali, a gente fazendo aquelas reuniões. Então, foram muito ricas, muitas contribuições. E aí a gente pôde aprender muitas questões tecnológicas que envolvem a questão do CCUS, né? A cristalização da pluma de dióxido de carbono, né, que dá uma estabilidade àquele armazenamento daquele CO2, e uma série de outras questões que foram sendo discutidas ali e que trouxe ao IBP a segurança para poder defender alguns pontos de melhoria no projeto de lei. Projeto de lei que foi muito bem redigido, parabéns, Israel, parabéns à equipe do RGCI, parabéns ao senador Jean Paul Prat, por conseguir colocar de forma tão objetiva e clara uma regulamentação de uma atividade nova e econômica extremamente importante para o país. Então, aquela primeira versão que a gente discutiu no IBP, que a gente participou de audiência pública, ela foi fundamental para a gente consolidar esse entendimento no IBP de que CCUS vai além da questão ambiental, da redução das emissões. Ela tem uma questão tecnológica extremamente forte, que a indústria de petróleo e gás tem um conhecimento consolidado, capaz de fazer todo esse processo, né, de participar de forma ativa de toda essa nova economia, aí, desse novo segmento econômico, né, e a questão econômica. CCUS não é simplesmente atividade, é uma nova atividade econômica que vai gerar novos negócios, vai gerar uma nova cadeia de valor, e o IBP, como a sua missão diz, de promover o desenvolvimento de uma indústria de petróleo e gás competitiva e sustentável, ele tem o papel, sim, de aportar todo o conhecimento gerado naquele grupo de trabalho, no Congresso, na audiência pública que nós participamos, né, e também a oportunidade que nós estamos trazendo aqui para o público desse evento, Augusto, de estar aqui com o pessoal de etanol de milho, de estar aqui com o Ministério de Minas e Energia, de estar aqui com o Israel. Mais cedo tivemos a CCS Brasil participando de outro painel, a Repsol Sinopec, a Petrobras. Ou seja, aquelas discussões que nós tivemos no grupo de trabalho, estamos aqui hoje trazendo para vocês. Então, assim, estamos trazendo aqui o reflexo do que nós discutimos lá, do que nós aprendemos também, né, naquelas rodadas de conversas, e tivemos a oportunidade de diversas, em algum momento, discutir com maior profundidade com o pessoal de etanol de milho. Agradeço à FS Bioenergia por ter provocado aqui alguma daquelas reuniões, por ter me ajudado aqui a montar esse painel. Agradeço à CCS Brasil por participar, agradeço à ANP também por ter participado de algumas reuniões conosco para discutir, para a gente refletir, porque é justamente esse diálogo aqui, essa troca de conhecimento aqui, que vai fazer com que a gente encare essa atividade de CCS como uma nova atividade econômica que vai trazer investimentos para o Brasil. Eu acho que assim eu encerro essa primeira fala, Augusto. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Carlos. Muito obrigado. Acho que a sequência foi boa. O posicionamento do Israel, do ponto de vista histórico, e a preocupação também científica sobre o estabelecimento de um documento que vai contribuir, a sua visão do ponto de vista de setor industrial, voltada a conhecimento já adquirido e competências que a gente tem disponível hoje no país para empreender esse novo mercado e essa nova oportunidade que se coloca aí diante de nós, né? Eu vou mudar um pouquinho aqui o eixo da conversa, vou passar a palavra para a Laís, e eu gostaria, Laís, que você abordasse um pouco da importância da segurança jurídica, né, como um fator fundamental aí para que permita a tomada de decisão, né, sobre investimentos significativos para empreender projetos de CCS. Então, como é que você vê essa necessidade e a urgência da gente ter boa segurança jurídica nesse ambiente? Por favor. Bom, boa tarde a todos. Agradecer novamente o IBP pelo convite, ao Carlos pela ótima distribuição de painéis do evento, está fantástico. É difícil falar no final do dia, né, Augusto, porque a gente acompanhou diversos painéis aqui que abordaram muitos dos temas que eu imagino que a gente também vai abordar aqui, mas nos ajuda um pouquinho também a sintetizar um pouco esses assuntos, né? A segurança jurídica e o marco regulatório ele é fundamental para isso, né, para trazer a segurança jurídica para captar essa aptidão de investimentos que o setor tem.
a indústria de etanol, a base dela, a espinha dorsal da indústria de etanol, é a descarbonização. A simples substituição do etanol, da gasolina pelo etanol, ou a adição desse etanol na nossa gasolina, ele já traz uma mitigação, né, que o Brasil conhece muito, que o Brasil é especialista. E essa indústria ela tem essa aptidão por sempre buscar novas tecnologias para trazer ainda mais descarbonização para o país como um todo. E, obviamente, a gente vai chegar numa discussão depois, futura, de mercado e de negociar isso, tanto entre setores quanto entre países. Mas você trazer essa mitigação e, quem sabe, uma pegada negativa, ele só é possível se o investidor tiver segurança de que ele pode realmente transformar essa aptidão dele de investimento em investimentos reais. Eu não vou trazer investimentos para um país que não tem regulação para isso. Então, eu acho que o Senado fez esse trabalho formidável de colocar num texto o que precisa estar lá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado entre o exagerar na regulação e deixá-la livre demais. Então, esse aspecto de trazer esse equilíbrio no texto, e, claro, que nós vamos ter regulações futuras, seja ANP, Ministério de Minas e Energia, é fundamental para que, realmente, a gente continue atraindo esse investidor. E tem o timing para isso, né? Eu preciso trazer essa regulação urgente, porque, senão, eu vou perder esses investimentos. A gente vai levar esses investimentos para outros lugares. Então, é importante que a gente tenha essa aprovação do projeto de lei para que a gente possa realmente estruturar e começar esses projetos, para trazer realmente essa economia circular que o etanol está acostumado a trazer também para o CCS. Né? Para um outro patamar. Para um outro patamar. Se a gente hoje tem o combustível mais limpo do mundo, né? Vamos trazer esse combustível para um negativo, para eu poder compensar a emissão de outros setores. A gente viu ali siderurgia, cimento comentando, eu não vou chegar na neutralidade. Né? Não sou eu que estou falando, são eles que disseram, eu não vou chegar na neutralidade. O meu setor pode ser que chegue na pegada negativa. Então, vamos trazer essa pegada negativa para compensar a emissão dos outros que são intensivos em carbono. Eu preciso disso. Porque, senão, a gente não vai conseguir atingir o net zero 2050. Né? A gente não vai conseguir cumprir nossas metas. Então, o CCS ele é fundamental para isso. E uma coisa que o Israel falou que é fantástica, aqui, né? A palavra colaboração. Nós estamos vendo aqui diversos setores conversando, falando sobre CCS, e o CCS ele não é a única saída. Né? Nós temos que falar do etanol, temos que falar do biocombustível, temos que falar do CCS, temos que falar do CCS, temos que falar de reflorestamento, temos que falar de reflorestamento. Temos que falar de segunda safra de milho, fundamental. Então, é isso que o Brasil tem de inúmeras tecnologias que a gente precisa não só intensificar, como mostrar para o mundo que a gente tem garantia e segurança para crescer nesse mercado e fornecer produtos carbono negativo ou baixa intensidade de carbono. Excelente, obrigado. Adorei porque conectou uns pontos aí que eu gostei muito, especialmente quando a gente falou lá no início sobre a pluralidade, né, do propósito desse projeto, e o Israel cristalizou bacana aí com a colaboração, e que você comentou exatamente isso. Eu acho que é a primeira vez que eu participo de um evento onde a gente fala de forma tão universal de um assunto comum, né, e de interesse geral. E, historicamente, a gente é acostumado, na nossa formação profissional, a trabalhar dentro da nossa caixinha. Né? Advogado é advogado, engenheiro é engenheiro, geólogo é geólogo, pessoa do cimento é do cimento, a pessoa do petróleo é do petróleo, e agora acho que a gente tem que aprender a pensar fora da caixa. Vai funcionar se a gente realmente conseguir colaborar de maneira transversal. Isso é bastante bacana. E eu gostei um outro ponto que você chamou aí, a palavra timing. Aí eu vou jogar lá na ponta lá da mesa lá. A Lorena, vou colocar para ela assim o desafio de contar para a gente um pouco qual é a visão estratégica ou a consideração da importância que o Ministério de Minas e Energia vê para esse tema. Então, o quão importante é isso para o Ministério e para os planos do Brasil do ponto de vista energético. Tá, joia, Augusto, obrigada.
Queria, primeiramente, agradecer também ao Carlos, ao IBP, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje para discutir esse tema, né, tão importante, que é o Marco Regulatório para a Atividade CCS no Brasil. Queria também parabenizar, né, todos os estudos e toda a pesquisa por trás, né, desse PL em questão, né, parabenizar o senador Jean Paul Prats, Israel e todos envolvidos na pesquisa. A gente entende que é um tema, de fato, prioritário para a transição energética, né? Quando você, Augusto, fala de interconectar as caixinhas, é muito isso, né? A gente ouve muito falar em transição energética no setor de transportes, uns olhando com aquele olhar com foco especificamente em biocombustíveis, aí outro setor, não quero biocombustíveis, eu vou para energia elétrica, enfim, a gente tem que olhar, um olhar, de fato, geral e macro, porque a transição energética não tem carimbo de setor, né? A transição energética é como um todo. Então, é de suma importância esse marco regulatório. O Ministério entende como crucial, e a questão do time é muito isso. Assim, a gente quer que o marco regulatório seja estabelecido, e eu queria voltar um histórico em relação ao programa Combustível do Futuro. Eu não sei se todos aqui conhecem. O programa Combustível do Futuro ele foi instaurado por uma resolução do Conselho Nacional de Políticas Energéticas em 2021, a Resolução 7 de 2021, que criou esse programa para discutir e assegurar que a transição energética, basicamente, nos diversos setores, para a mobilidade sustentável. E um dos temas que foi endereçado no programa Combustível do Futuro foi a atividade de CCS, né? Contou, né, tem uma legitimidade muito grande, porque o programa ele é multidisciplinar, ele foi multidisciplinar, envolveu desde combustíveis sustentáveis de aviação, ciclo Otto, com integração de políticas públicas, a parte do ciclo diesel, diesel verde, HVO, enfim. E a gente entendeu, né, na concepção do programa, de que essas caixinhas não poderiam estar separadas sem conectá-las com a atividade CCS no Brasil. Então, foi criado um subcomitê no âmbito do programa Combustível do Futuro, o subcomitê Pro-Bio-CCS, que criou também um capítulo ali dentro de um projeto de lei que a gente também está para apresentar, na verdade, a Casa Civil, né, o governo apresentar ao Congresso, que fala também, que traz também algumas diretrizes para essa atividade no Brasil. A gente sabe que já tem um projeto de lei, né, tramitando no Congresso, e a gente tem alguns pontos, alguns ajustes que a gente considera necessários, pontos de melhoria, mas somos totalmente, né, a favor do projeto, com algumas emendas. E esse projeto de lei no âmbito do combustível do futuro, o capítulo, né, de CCS, do marco regulatório, ele é muito simples, é extremamente simplificado. Basicamente, né, atribui à ANP a responsabilidade, né, pela regulação, fiscalização e outorga da atividade. E no infralegal, né, a ANP, a ideia é criar um guarda-chuva, né, estabelecer um marco regulatório para que a ANP, no infralegal, possa, né, trazer os aspectos de segurança, de infraestrutura, enfim. Então, é um PL extremamente enxuto e simplificado, e quando ele seguir no Congresso, a gente não sabe ainda como vai se dar, né, se vai ser apensado ao PL que já está em tramitação, se as emendas vão ser aceitas, que a gente, enquanto governo, fizemos. Mas a ideia é essa, viu, Augusto? Assim, a gente tem essa percepção de que a gente já está atrasado, enquanto Brasil, para a regulamentação da atividade. Já existem empresas, inclusive, que estão aqui, né, nessa sala, que estão interessadas na atividade. A gente tem o artigo 28 da Lei do RenovaBio, a Lei 13576, que já prevê um bônus na nota de eficiência energético ambiental para as empresas
que conseguirem comprovar a emissão negativa, e aqui a Laís trouxe, né, bem essa questão, né, existem empresas e existem setores que conseguem ter emissão líquida negativa. E a gente precisa aproveitar esse potencial, né? A gente precisa integrar esse tipo de políticas públicas, colocar os setores para trabalharem juntos em prol da transição energética e da sustentabilidade. Então, é isso, a gente tem empenhado e evitado muitos esforços para que o marco regulatório seja estabelecido. Essa é a nossa prioridade. Muito obrigado. Bom saber que também a nível de Ministério de Minas e Energia, a preocupação é grande, que basicamente compartilhamos dos mesmos interesses e vontades, a ambição. Excelente. Eu vou trazer um pouco agora um aspecto de discussão que eu gostaria de colocar para o Israel. Israel, principalmente com base na tua participação na elaboração do projeto e digamos, na discussão do projeto em diferentes setores e junto à esfera política. De que maneira você vê que o projeto que está em pauta agora se aproxima de outros instrumentos já implementados ou em fase de implementação em outras partes do mundo? No que ele se aproxima, no que ele difere? Se temos vantagens ou se podemos assumir que podemos inovar nessa rota aí para trazer algo que seja ainda melhor do que se pratica em outros lugares e dar mais competitividade à indústria brasileira? Ô, Augusto, excelente pergunta. Bom, aqui tirando um pouco o chapéu de pesquisador, e eu pego de consultor legislativo. É basicamente um órgão do Senado que assessora todo e qualquer senador, independente da matiz política. E quanto mais nos aproximarmos da burocracia, da academia, dos técnicos do meio político, melhor seria o resultado. Bom, a proposta legislativa que foi endereçada também pelo senador Jean Paul Prats e que foi acolhida pelo relator e aperfeiçoada do senador Jaime Campos, do Mato Grosso, e eu faço questão de dizer isso porque o senador Jean Paul Prats do PT do Rio Grande do Norte e a relatoria de um senador do União Brasil, do Mato Grosso. E agora sobre a relatoria do Pará. Ou seja, é bem plural. O que a proposta em si ela traz? Ela tenta aproximar o marco brasileiro do que foi feito na União Europeia, por meio da diretiva, do que foi incorporado aos países da União Europeia. Também pega um pouco do que tem nos Estados Unidos em relação à União, né, ao governo americano e aos entes subnacionais. É claro que cada estado nos Estados Unidos tem uma legislação parecida, com peculiaridades às suas indústrias, né? Então, se você vai ali no Corn Belt, os estados que regulamentaram o CCS no Corn Belt, eles tendem a favorecer. E a gente tentou trazer essa pegada. Por outro lado, a Noruega, que não teve um instrumento tão robusto quanto o da União Europeia, conseguiu implementar CCS, independente disso, o mesmo para os Estados Unidos. Nisso a gente se aproxima muito de tentar padronizar a nossa legislação, a futura legislação, arcabouço, ao que é discutido nos países que nós sempre conversamos, em termos de direito, jurisdição, jurídico. O que a gente procurou inovar? Não exatamente inovar. O termo de outorga qualificado ele é um contrato, ele não é uma autorização. Um contrato ele é bilateral. Ele não é modificado ao bel prazer das ondas políticas. Isso é o que nós trazemos de estabilidade contratual, para dar segurança jurídica para a empresa que queira implementar CCS com etanol, para a indústria do petróleo que queira se enveredar além da eólica ou do hidrogênio com CCS. Isso é transversal. Não é só pela expertise prévia do petróleo, mas porque ela se vê como um candidato, ela se vê como um agente importante, assim como a siderurgia, que passou a procurar porque também é um candidato importante. Aqueles setores que eram, digamos, que já brigaram muito para tentar colaborar. Olha, a gente precisa fazer isso. E por que eu cito exatamente a indústria do etanol? Isso ainda no período de pesquisa, que estava com
muito afinco, a gente sempre escutou pelo menos 2 itens. É um cluster de CCS envolvendo toda a indústria do Rio de Janeiro e a indústria do etanol em São Paulo. E do meio para o final da pesquisa, nos aparece uma empresa no meio do Brasil, no nada, com um projeto de CCS que não era aquela escala gigante, mas era uma escala importante. Não era piloto, era uma escala comercial e o dado era robusto. Isso não tinha muita informação divulgada. Eu vi aquilo e falei: olha, a gente não pode torcer a informação. O dado está aqui na minha frente e não tem como ignorar. E foi assim que apareceu. Por que eu digo isso? Porque o projeto ele traz para dentro a possibilidade de quem quiser colaborar, ou seja, joint ventures entre empresas de diferentes setores, se passar a colaborar, façam isso, mas permite também ao país conversar com as legislações dos outros países, ter padrão em termos de legislação com os parceiros, tende a ter uma mesma padronização em termos de tecnologia, de indústria, porque isso é importante. Se eu uso os mesmos equipamentos que o outro usa, eu tenho escala. Eu não vou criar jabuticaba. E permite que o país utilize as suas... em economia, nós chamamos de habilidades natas. Eu não sou economista, então não preciso estar 100% correto, mas as nossas habilidades natas, os nossos Pelés, Neymar, se um jogador desse tipo, sem treinar, ele já desbalanceia um jogo. É assim que a gente eu vejo mais claramente, mesmo antes, quando aquilo tudo era anuviado, a indústria do etanol, da cana-de-açúcar e a indústria do etanol de milho. Por um tempo eu desacreditava, até que ela cresceu a produção e cresceu. Eu falei, não vai acontecer. E cresceu. Falei, tudo bem. Realmente eu pensei errado e a gente tem a capacidade de mudar. É um dos nossos Pelés. E Pelés numa economia do século XXI, de baixo carbono, que querem o nosso produto, que aceitam e que tem padronização e que pode nos ajudar a projetar o país em termos econômicos, em termos ambientais, em termos de desenvolvimento para o interior do país, ou para a indústria que já é madura em São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. É nesse ponto, ajuda para dentro, ajuda para fora e ajuda os setores adjacentes, os setores transversos também, o hidrogênio, eventualmente também ajuda a indústria eólica, a indústria do petróleo. E é assim que a gente tende a ver. A gente não resolve tudo, mas funciona de abarcar todos esses atores para frente. Muito bom, muito bom. Eu tinha aqui já uma sequência pensada, mas com base no que você falou, vou mudar mais uma vez, porque você falou bastante do etanol e eu acho que vale a pena pedir mais uma opinião aí da moça ali, Laís. Tomando em consideração o que o Israel acabou de comentar e, obviamente, em consideração a tudo que você tem vivido e ouvido, com o caso específico nosso, de projeto sendo desenvolvido, como você, da perspectiva de BioInd, vê possibilidade de alavancagem de novos projetos, a percepção de que iniciativas similares tendem a se desenvolver no país para esse setor específico, em função do ambiente que está sendo formado. Eu quero aproveitar até para usar um pouco disso que o Israel falou, porque eram coisas que eu até nem tinha pensado em mencionar nesse fórum, mas me atiçou aqui algumas coisas. A gente fala muito de proteger nossa floresta, tá? Antes de responder sua pergunta, para eu não esquecer esse gatilho aqui. E quando se fala em produção em Mato Grosso, é uma preocupação muito grande com a proteção tanto da floresta amazônica quanto da nossa biodiversidade como um todo, né? E é importante a gente mencionar aqui o quanto essa indústria também tem gerado nessa cadeia como um todo. Quando eu falo de produção de etanol de milho, especificamente em Mato Grosso, eu vou falar de um milho segunda safra,
que ele está sendo produzido numa área que primeira safra é soja. Então, eu estou ali economizando meus recursos, tanto do ponto de vista de uso da terra, quanto do ponto de vista de fertilizantes, né, que eu tenho ali um agrupamento ali das duas culturas. Eu tenho uma intensificação da minha pecuária, gerada por esse DDG, que é produto dessa indústria também. Essa intensificação da pecuária tem liberado área de pastagem, tanto para a área de agricultura, quanto para a área de reflorestamento, e aí reflorestamento como um todo, eu posso falar de exótica, produção de biomassa, para gerar, inclusive, energia para essa indústria. Então, eu entro numa economia circular muito importante, e uma coisa que eu não posso esquecer de mencionar aqui é o aspecto econômico e social que essa indústria traz para essa região. Porque a gente não pode querer esquecer que existe uma população que vive nessa floresta amazônica. E essa população ela precisa estar economicamente viável. Senão, eu vou, sim, ter um aumento do desmatamento ilegal para uma venda de madeira ilegal. Então, eu preciso falar disso também. E, quando eu falo de CCS, é mais um produto dessa indústria, é mais uma geração de renda ali, é mais uma geração de emprego. Novamente, eu estou girando essa economia e trazendo para essa região produção de riqueza e manutenção também de floresta, mesmo que isso não seja direto, né? Indiretamente, uma manutenção da minha floresta em pé. Então, não poderia deixar de mencionar essa lembrança aqui, porque eu acho que isso também é fundamental. É muito fácil a gente falar hoje, eu estou produzindo etanol em São Paulo, longe da floresta amazônica. Tá, eu estou produzindo etanol no Mato Grosso, no meio da floresta amazônica, sem derrubar minha floresta amazônica. Ao contrário, né, eu estou trazendo riqueza para a gente conseguir manter essa floresta em pé, que isso também é importante. Tá? E quando você me pergunta de novos investimentos, eu acho que isso já explica um pouco também. Porque eu trazer para essa indústria que não tem um único produto, né? A gente não produz, não é mais uma indústria produtora de etanol, ela é uma indústria produtora de bioenergia, de alimento e que incentiva tantas outras indústrias na sua cadeia. Você trazer o CCS, você trazer essa aptidão de investimentos que está no mundo por essa energia renovável e circular, essa economia circular, ela traz, sim, novas aptidões e novos investimentos para o Estado. A gente tem previsão de diversos investimentos em aumento de produção de etanol. É claro que todos os investimentos eles dependem tanto de segurança jurídica, quanto de estabilidade de mercado, né? Quando a gente fala muito de mudança de política de preços e tudo isso, isso sempre assusta um pouco o investidor. Mas esse novo mercado, esse novo produto que é o CCS, ele também está agregando ali nessa indústria uma possibilidade de mais riqueza para a região onde ela está instalada. Perfeito, obrigado, Laís. Eu vou convidar também o público, por favor. A gente agora vai conseguir manter uma linha de questões aqui que quer levantar, mas, por favor, fiquem à vontade também a trazer contribuições da plateia, por favor. Eu acho que foi compartilhado já um QR Code, né? Imagino. Então, fiquem à vontade, por favor. Eu vou puxar um pouco a conversa para a Lorena. Lorena, um pouco do que você falou me chamou a atenção da visão, da estratégia do Ministério e também da proposta de um outro modelo, né, que potencialmente deverá se alinhar a essa proposta. Mas eu queria que você explorasse um pouco aí a temática da questão do timing, um pouco mais de detalhe, né? Como é que vocês veem a preocupação do Ministério em trazer o processo para as vias de fato e a gente poder capturar a janela de oportunidade. Laís, preste o microfone, por favor. Obrigada, Laís. Obrigada, Augusto. Antes de entrar também especificamente na questão do timing, um ponto importante, né, eu comentei do programa Combustível do Futuro, e nessa temática também, né, da descarbonização per si,
é importante também deixar claro e ressaltar que o programa como um todo, ele visa que essa transição energética, e o Ministério tem trabalhado muito nisso, que a transição aconteça sem privilegiar nenhuma rota tecnológica, nenhuma escolha tecnológica, e que, ou seja, deixar o mercado trabalhar e agir da forma com que a gente mire para o objetivo final, que é a descarbonização, né? Daí a importância do CCS estar incluído e ter sido, né, um objeto de análise dentro do programa. Né? A gente vê lá fora muito se falar de veículos elétricos como a chave da descarbonização, e a gente precisa olhar como um todo, olhar ao longo do ciclo de vida, né, do energético que está sendo utilizado para a produção dessa energia elétrica. Então, a gente precisa de um olhar menos míope e mais integrado e mais transversal para que a gente possa, de fato, comparar, não laranja com banana, mas colocar todo mundo na mesma régua e poder ter uma noção real do quão a gente está contribuindo para a descarbonização. Né? A ideia da transparência da descarbonização assim, é o foco do Ministério de Minas e Energia no grande tema de transição energética. E aí eu puxo o gancho com a questão do Augusto, né, do time, porque a gente sabe que essa transição, né, os biocombustíveis são muito importantes. Eu, né, trabalho como diretora substituta do Departamento de Biocombustíveis, e eu sei que os biocombustíveis não são capazes sozinhos de carregar o fardo da transição energética. Então, a gente precisa de outros mecanismos. E a captura e estocagem de dióxido de carbono é uma tecnologia para que essa mitigação de emissões aconteça em larga escala. Está em outro patamar em relação à descarbonização que a gente consegue, substituindo o diesel pelo diesel verde, pelo biodiesel, a gasolina pelo etanol. Enfim, tudo é importante. Né? Todas essas áreas são importantes, todas as formas de descarbonização são importantes, mas o CCS, a gente sabe claramente do potencial que o CCS tem para, né, essa atividade, dessa indústria se formar, o potencial para a descarbonização, fora tudo que foi falado aqui, né, do desenvolvimento e dos outros aspectos da sustentabilidade, porque muito se vê em relação ao tema de sustentabilidade o foco no pilar ambiental, mas a sustentabilidade tem o pilar, né, social, tem o pilar econômico, é o tripé. Então, a gente precisa unir isso tudo e é urgente, né, como eu disse na minha fala inicial, é urgente para o Ministério que um marco regulatório seja estabelecido e que a ANP né, possa dar start aí nas suas regulamentações no infralegal para que a atividade, de fato, aconteça no Brasil e contribua, né, para todos os compromissos ambiciosos que a gente tem em termos de mitigação de emissões. A gente está na frente de muitos países, isso é claro, né, para todo mundo, mas a gente ainda tem muito que avançar. E o CCS, né, no Brasil, de fato, vai corresponder muito com essas grandes ambições que temos nesse tema. Muito obrigado, Lorena. Eu vou mudar um pouquinho aqui a linha de raciocínio e vou passar uma pergunta para o Carlos. Considerando a experiência da área de óleo e gás, né, que é historicamente intensiva na aplicação de tecnologias, né? Então, eu queria um pouco de reflexão sua, Carlos, sobre a importância dessa tecnologia em si, do que a gente tem disponível hoje na indústria para a atividade CCS no contexto de transição energética, ou seja, o impacto dessa atividade para apoiar as iniciativas de transição, como é que a gente está vendo isso, e o aporte que ao setor de energia, especificamente o setor que compõe aí a cadeia da indústria de óleo e gás, pode contribuir para isso. Obrigado, Augusto. A gente está falando de uma tecnologia com várias tecnologias dentro dela, né? E de um setor de óleo e gás que já tem um domínio de algumas partes dessa tecnologia. Está aí o projeto da Petrobras, aqui no Brasil, que coloca o Brasil
como um país que tem o maior projeto de EOR, né, de CCOS, o que já é um bom benchmark, né, já mostra para o mundo que no Brasil existe um domínio tecnológico, e esse domínio tecnológico vem de uma empresa que tem uma relação com a academia brasileira muito forte. Então, a gente vê que a academia brasileira também já está preparada, né, para capacitar novos profissionais. A gente, na transição energética, a gente sabe também que vai haver uma migração de profissionais de uma área para outra. Então, é fundamental que esses profissionais já tenham uma expertise que vá facilitar a transição deles para essa economia de baixo carbono, onde o CCS será muito importante. Então, o CCS, ou o CCUS, será muito importante para ajudar, principalmente, os setores hard-to-abate, né, a reduzir suas emissões, e a indústria de petróleo e gás, com toda a expertise, não só de tecnologia, mas também de profissionais, poderá ajudar essas indústrias a fazer essa migração, né, e ajudar nessa transição energética. Mas sempre olhando que o CCUS, ele é uma adaptação, né? Ele vai permitir com que a indústria hard-to-abate continue produzindo, né, agora com uma pegada menor de carbono, através do CCUS, e participar cada vez mais de um mundo onde a geopolítica que vai determinar o fluxo de negócio vai ser uma geopolítica de carbono. Quem tiver a menor pegada de carbono é que conseguirá ter os seus produtos melhor colocados no mercado internacional. E, por isso, é muito importante os projetos de CCUS aqui no Brasil, é muito importante esse timing regulatório. O que a gente tem ouvido das empresas é que existe, sim, recursos para serem investidos em projetos de CCUS e que a regulação, a lei, será fundamental para dar essa segurança jurídica para que esses investimentos venham fazer aqui, né? E um outro ponto tecnológico, Augusto, que a gente não pode deixar de mencionar, é que já há, né, no Brasil, um andamento, um grupo de estudos da ABNT produzindo normas técnicas, né, de suporte à CCUS. Então, além da lei, a gente terá já, quando ela certamente for promulgada, e a gente torce para que seja o mais breve possível, para que esses investimentos venham e tudo mais, a gente já vai ter um arcabouço normativo técnico pronto para dar sustentação a essa lei. É lógico que outras regulamentações terão que vir, né, e a gente vai continuar esse diálogo com a ANP, com o Ministério do Meio Ambiente e Energia, com o pessoal de etanol de milho, com o pessoal da academia também, mas a gente já vai ter alguma coisa já bem encaminhada. Fantástico. Adorei esse teu último ponto aí, trazer à tona para o conhecimento geral do trabalho feito na ABNT, porque, de fato, eu acho que já deveríamos intensificar os esforços sendo feitos para o depois do PL, né? Que tem muito a ser feito. Então, o que faremos depois do PL para que o processo continue se desenvolvendo de forma ágil e que a gente consiga, de fato, implementar essa atividade de maneira racional e viável aqui no país. Eu vou trazer agora aqui um questionamento ainda para a Laís, porque ela tocou sobre um ponto de vista de sociedade que me interessou. E eu queria questionar, Laís, baseado também na experiência que vocês têm vivido, afinal de contas, vocês estão na vanguarda, vocês são os pioneiros aí do processo, vão ter que ensinar muito para todo mundo. Sobre o ponto de vista de experiência no desenrolar do projeto que vocês vêm executando no Mato Grosso, no setor de etanol, qual tem sido, na sua visão, a importância do trabalho de esclarecimento, de engajamento, né, junto aos setores da sociedade civil, né, para ajudar na tramitação? E o que é importante? Lições aprendidas que valem a pena ser compartilhadas aqui, para que os processos de implementação de projetos ocorram de maneira mais ágil e eficiente. Eu acho que transparência, né? A gente está muito acostumado com licença ambiental, né? A indústria como um todo, ela trabalha muito com licença operacional, licença ambiental, e a gente passa por todos os trâmites de licenciamento antes de começar a operar. E estamos acostumados, isso faz parte do nosso dia a dia.
mas a gente tem que trabalhar com licença social para operar também. E quando a gente fala da nossa experiência em Mato Grosso, a indústria tem feito isso muito bem. Então, a transparência do processo, a clareza na região onde ela está instalada, do que é que está acontecendo, quais são os estudos que estão sendo feitos, envolver as outras indústrias que estão próximas, deixar claro para a comunidade o que é que está acontecendo ali, o que é que vai ser feito, qual é o processo, de maneira clara, transparente, didática e simples, né, para a população entender o que é aquilo, para não se ter medo. Né? Quando a gente começou a falar de CCS, em Mato Grosso, as principais perguntas que vinham era: mas não vai explodir, não tem problema, né? O que é isso? Para onde que vai parar esse carbono? Então, é clareza mesmo, é estar aberto para explicar, ter paciência de explicar, e repetir, interagir, e falar diversas vezes com a sociedade de maneira clara, estar aberto para isso. E eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui também. Quando a gente se dispõe, setor de etanol, a sentar num evento de petróleo e gás para falar um pouquinho sobre a nossa realidade, é clareza, é transparência também. É mostrar de novo essa colaboração que não é só entre os setores, é entre a indústria e a sociedade civil, é entre a indústria, a sociedade civil, o governo, legisladores. Então, o trabalho colaborativo ele é fundamental aqui, porque sem essa licença social para operar, a gente não consegue trabalhar. Muito obrigado, excelente, adorei os comentários. Eu vou pedir ao Israel para dar um pouco mais, assim, elaborar um pouco mais na visão do benefício esperado para os setores, né, que, digamos, tomarem a decisão de se inserir nessa nova atividade. Então, o que a indústria pode esperar como benefício desse negócio, dessa atividade? Bom, Augusto, depois da Laís eu fico até pequeno. O ponto interessante que a gente vem aqui mesmo, e não é o mais confortável, a gente veio de peito, coração aberto e de ouvidos atentos. E aprender a ouvir. O que nós temos, vamos chamar assim, de benefício? Nós temos realmente um projeto robusto e grande de CCS feito no pré-sal, como consequência do que nós já fazíamos. Nós temos uma indústria de biocombustíveis robusta e reconhecida. E nós temos um potencial projeto de CCUS para um produto premium ou algo do tipo que carrega em si emissões negativas e que o mundo quer. E que pode ser o portador daquilo que a gente não conseguiu há 2 décadas, de inserir o biocombustíveis no mundo. Esse é o principal benefício, inserir. Mas tem o segundo, a gente está andando a 60 por hora e acelera, vai a 65, aí reduz às vezes, aí o preço caiu, vai para 55 e melhorou. É mudar, não é andar a 60, é andar a 120 e andar a 300 por hora. Escala. E escala a gente consegue com padronização, a gente consegue com prestadores de serviço engajados, com indústria para equipamentos engajados, a gente consegue aumentar essa escala. Aí a parceria funciona, aí os custos caem. E transparência é essencial. Conversar, transparência e percepção pública. Pelos exemplos que a gente já conheceu, a gente conheceu o exemplo do fracking, a gente conheceu o exemplo do fracking na bacia do Paraná. A gente teve o problema, eu pego facilmente isso, não tenho nenhum, para mim dizer isso, o problema colocado, né, a taxação do sol. Eu digo isso conversando com um amigo de consultor, ele falou: Israel, esse debate a gente já perdeu, não importa, não é na parte técnica. Isso colou e a gente não ganha. Foi isso com o fracking, foi isso com a taxação do sol. E responsabilidade de longo prazo, isso foi um pouco do que a gente percebeu fora do Brasil e que a gente tentou trazer. O mundo quase todo não sabia como lidar com o tal do long-term liability. Tem técnica, a indústria está preparada, e na hora que colocava no papel, olha, está difícil. Ela acabava sendo minada por formiguinhas, os projetos de baixo carbono eram modulares, não deixavam a indústria de CCS crescer, porque projeto grande pede muito financiamento, pede 50 anos de avaliação de risco,
Nosso benefício é isso, é tentar resolver o longo prazo, com long-term liability, com comprometimento de toda a indústria e também do governo. Eu digo isso porque ninguém quer que uma indústria gigante quebre por conta daquele risco, o risco do incerto, não o risco de uma catástrofe. É aquela incerteza de 50 anos para frente e falar, olha, eu não vou fazer agora porque aquela incerteza eu não estou conseguindo precificar. E quando eu não consigo precificar, sabe quanto custa? Muito. Isso a gente tenta trazer para o projeto, para tentar trazer o benefício para as demais indústrias. Para a indústria, para o pedaço que faz a injeção, para aquele que faz transporte e injeção, para aquele que faz captura, transporte e injeção, ou para os eventuais capturadores, seja no setor elétrico, que vai para a tarifa, seja nos setores lá que são comprometidos com carbon leakage, né, de petroquímica, siderurgia, que precisarão disso em algum momento. Fertilizantes, é o hidrogênio, qualquer produto premium. Se a gente consegue trazer isso, a gente traz o benefício do preço do produto e da escala. E a gente está falando de outro patamar de país. É basicamente isso. Tá, obrigado. Eu vou utilizar esse espaço que você deu, porque a gente falou de benefício, queria apontar uma para o Carlos, colocar ele numa saia justa aí. A gente falou de tecnologia, falou do potencial, falou dos movimentos aí de tramitação de maneira ágil, falou da questão da transparência como um aspecto fundamental. Visão sua sobre riscos de uma demora em avançar nesse processo. Que riscos a indústria tem ou que riscos a indústria corre em não ser ágil o suficiente para acompanhar esse movimento em torno do CCS a nível global? Augusto, a indústria de CCS global já está funcionando. A gente já tem, o Israel citou aqui alguns exemplos, né? Já existem alguns países, a gente já tem um conhecimento consolidado aqui. E a regulação é que está ditando esse time nesse momento no Brasil. Por isso que a gente tem trabalhado muito, dialogado muito com o pessoal de etanol de milho, com o pessoal de carvão também, para que a gente possa contribuir da melhor forma possível para que essa regulamentação avance. Porque ela sendo consolidada, ela sendo publicada, certamente a gente vai trazer muitos investimentos para o Brasil. É o que a gente tem ouvido das empresas. A gente vai trazer investimentos, a gente vai conseguir realocar profissionais, né, com expertise. Eu tenho certeza que na hora que esse PL tiver publicado e a indústria de etanol de milho avançar a passos largos nos seus processos de CCS, muitos geólogos do setor de petróleo e gás vão migrar para o setor de etanol de milho, e aí a gente vai ter um problema de mão de obra no setor de petróleo e gás. Mas a nossa academia está preparada para isso, e a gente vai ajustando esse time. Mas é fundamental também que essa regulamentação tenha esse diálogo, porque esse diálogo transparente, como a Laís citou, é que vai dar essa segurança para a sociedade. Por isso que foi fundamental a audiência pública que houve no Senado ano passado, né, presidida pelo Jean Paul Prats. Aquela audiência pública foi fantástica, permitiu com que o setor de petróleo e gás, a academia, o pessoal de etanol de milho fizesse as suas proposições, e a gente avançou, né, graças àquela audiência pública, a gente conseguiu contribuir com o relator Jaime Campos e avançar, e agora vamos buscar novamente o diálogo com o novo relator na Comissão de Meio Ambiente, e assim vamos construindo isso, porque essa regulação, na medida em que ela vai abarcar um novo mercado, um novo segmento econômico, né, ela também não pode perder seu foco, ela tem que corrigir imperfeições que existam. Por isso que é importante manter o foco dessa regulação, né, para que ela traga essa segurança jurídica e atraia investimentos para o Brasil. Tá certo. Muito obrigado, Carlos. Lorena, desculpa aí, Laís, perdão, Lorena. Eu tenho uma pergunta para você, mas primeiro vamos para a Laís aqui. Laís, eu tenho aqui uma pergunta do público, que eu acho que é um esclarecimento válido, que vale comentar, e
vou engatar já numa pergunta. Na verdade, vou te fazer duas perguntas, dizendo que é uma, tá bom? A primeira pergunta, vindo do público, é, considerando que a gente está falando de um processo de regulação em curso, se você pode dar algum esclarecimento sobre como o projeto do Mato Grosso está sendo tratado em si, né? Ou seja, como ele está sendo viabilizado, considerando que a legislação está em curso. É mais uma questão de esclarecimento. E o outro lado da pergunta que eu queria que você complementasse é dar um pouco da visão para o setor de biocombustíveis, com a experiência tida até o momento, o que é essencial, na visão de vocês, que o marco garanta, ou que o marco traga como arcabouço regulatório, para que os projetos realmente se materializem. Vamos lá. Ótima essa pergunta, porque até existe muita dúvida com relação a já estar operando um projeto sem ter o marco regulatório. Não, o projeto não está operando. O que está acontecendo hoje são os estudos geológicos, toda a parte que precisa ser feita de análise de solo, geologia, etc., para que se caracterize a viabilidade do projeto no local onde ele está sendo projetado. Tá? É isso que existe nesse momento. Então, o projeto, obviamente, só vai passar a operar após o marco regulatório disso. Então, o que está sendo feito hoje é o que já existe base legal para se fazer. Então, isso é até bom esclarecer, né? Porque realmente surgiu alguns boatos disso. E o que é fundamental, né? Isso que a gente falou, Augusto, a segurança jurídica é fundamental. A gente não pode, e eu vou citar um pouco o RenovaBio aqui, claro, sem tirar a expertise da Lorena disso. Nós temos hoje, por exemplo, um RenovaBio que ele nos traz uma garantia do que precisa ser feito naquele mercado. Eu preciso que o CCS me traga essa mesma garantia. Eu não posso mudar regras no meio do jogo, né? Eu não posso trazer um investimento, começar um investimento, e no meio do investimento se mudar a regra ou se mudar a realidade, né? É isso que a indústria precisa. Uma regra definida, mesmo que ela seja, como a gente mencionou, ela não precisa trazer o arcabouço. Esse projeto de lei especificamente não precisa trazer todos os aspectos do arcabouço legislativo, né? Ele vai trazer a base e as regulamentações vão ser feitas posteriormente. E a gente está super acostumado a trabalhar com isso, né? Perfeito, obrigado. Lorena, agora sim. Vamos lá. De fato, também duas perguntas numa só. Tá? A primeira é se existe alguma preocupação da iniciativa de se ter também um outro modelo de projeto, como talvez adicionando um pouco de complexidade ao fluxo aí de aprovação, juntamente. E se você tem uma perspectiva, se o Ministério tem uma perspectiva de isso trazer algum tipo de complexidade ao processo de aprovação. E tem uma pergunta geral, mas, na verdade, eu já tinha ela um pouco direcionada para você, mas gostaria também que, por favor, os demais participantes colaborassem com as visões. Então, a visão do Ministério de Minas e Energia, qual é a perspectiva ou a ambição do Ministério de ver, em termos de linha de tempo, o processo sendo consolidado, terminado, e que a indústria e a sociedade possa realmente poder tirar proveito desse arcabouço e começar a desenvolver projetos de maneira efetiva. Perfeito, Augusto. Vou iniciar com a primeira pergunta. Como eu comentei no início da minha fala, a gente não vê... nós somos favoráveis, né, ao projeto de lei que está em tramitação, mas temos algumas emendas. Então, são ajustes finos que a gente acha que a gente conseguiria uma atividade sendo regulada de uma forma um pouco menos burocrática, com menor custo para a União. Então, são pontos específicos em relação
a custos e a burocracia. Assim, a gente acha que isso pode ser aperfeiçoado, mas não somos contrários ao projeto. Tá? A gente acha que está muito bem delimitado, premissas muito claras, e somos extremamente favoráveis. E aquela questão do time, a gente quer que o marco seja estabelecido no menor prazo possível. Essa é a nossa máxima. Não temos nenhuma vaidade de que o texto do projeto de lei saia antes do... Não é isso. Se tiver de ser apensado, se tiver de tramitar junto, a gente não tem nenhuma objeção em relação a isso. A gente quer que o marco seja estabelecido da forma menos burocrática, com menor custo para a União e com maior benefício para a sociedade. É esse o ponto. E ao time, mais no macro, início da operação, obviamente, vai depender muito também, né, dos trabalhos da ANP pós publicação desse marco regulatório, mas a gente sabe, a gente tem acompanhado que a ANP já está, né, bem à frente nessa discussão, mesmo sem essa atribuição formalmente estabelecida, já tem trabalhado, já tem estudado, participado de fóruns, hoje está aqui com a gente, vi algumas carinhas conhecidas também, então está todo mundo muito empenhado, né, para que a atividade aconteça, que os investimentos venham para cá. Eu faço até um gancho com um comentário muito bem feito do Israel sobre os benefícios, né? O prêmio que está se pagando lá fora por esses produtos premium, né, por esses produtos que têm baixo carbono, é extremamente alto. A gente está exportando sebo bovino para produzir SAF lá fora. Então, assim, a gente tem que produzir SAF aqui, a gente tem que trazer investimento para o Brasil, a gente tem que dar as condições, e no PL do combustível do futuro, a gente traz esse marco também regulatório para os combustíveis sustentáveis de aviação, para diesel verde. A gente precisa que a indústria se estabeleça aqui, né? A gente tem produtores de biocombustíveis, produzem biocombustível no Brasil, indo para o Paraguai produzir diesel verde. A gente está exportando sebo bovino para produzir SAF lá fora. Então, a gente precisa mudar a lógica, né, do que se faz no Brasil. A gente precisa trazer investimento para cá, produto de alto valor agregado seja produzido aqui. Então, é isso que a gente quer, e a gente acredita muito que o CCS contribuirá muito para agregar valor aos nossos produtos, trazer investimentos para cá, agregar valor, e que a gente permaneça na vanguarda, né, da sustentabilidade. A gente sempre permaneceu na vanguarda, mas a gente corre muito risco de ficar para trás. Muito obrigado. Algum comentário dos demais panelistas sobre anseios, ambições, perspectiva da linha de tempo, da questão processual? Israel? Teria um pequeno. É um comentário sobre processo legislativo. Aquilo que, em geral, nas graduações de Direito, pouco é visto, ou mesmo de Ciência Política. Um projeto entra, um projeto sai, no meio do caminho tudo acontece. Tem 2 pontos. Isso pensando em perspectiva de país como ideia individual, quase uma opinião um pouquinho apenas sedimentada, não diria embasada. A gente tem uma cópia agora pela frente, uma seguida no Brasil. Pautas desse tipo, elas, no meu sentir, teriam de correr. Então, até o fim do ano, seria muito bom para o país poder apresentar numa COP algo desse tipo. Esse era o mesmo anseio na COP anterior. A gente está falando em termos de timing político, mas eu não sou político, não sou eleito, não tenho um voto, talvez nem da minha família. Mas isso traz robustez, eu chamo de trazer musculatura. Isso a ex-ministra Cátia Abreu, que não é mais senadora, e que já transitou de um lado e do outro da política e continua defendendo o agro do Brasil muito bem, é que a gente não é recebido lá fora, os nossos produtos não são recebidos porque a gente é bonitinho, é porque a gente tem histórico. A gente tem histórico de defesa do meio ambiente, do nosso jeito, preservando nossa soberania, com os nossos debates incansáveis.
e super demorados, mas que têm gerado produto. É isso que tem dado musculatura para o país fora. Isso eu estou falando em termos de timing para esses marcos, porque a gente discutiu marco legal, regulatório, institucional. É muito bom ver pessoas que eu chamo de middle stakeholders, né? Nem o baixo, nem o alto da própria agência reguladora, porque esse vai ser o ponto focal para receber demandas. E, sim, no projeto não diz a ANP, mas coloca a roupa na ANP, o brinco na ANP, a saia na ANP, é por isso mesmo, porque senão seria inconstitucional. Tem muito a fazer. Mas não é à toa ser a ANP, também não é porque a ANP é bonitinha. É porque, reclamando ou não, talvez ela seja mais preparada para fazer isso agora. Isso independente do prazo, quanto antes, melhor. E estando pronto, porque provavelmente os investidores assim o farão, assim o estarão, e a mesma coisa funciona o mesmo para o MME. Processo legislativo. O projeto foi discutido dentro da Comissão de Serviços de Infraestrutura, foi bastante discutido pelo relator, pela assessoria do relator e com auxílio. Eu acho que ele recebeu quase todos, ou todos que procuraram. E era daquele tipo do diálogo transparente. Olha, se está escrito isso, a gente está conversando hoje, vocês não estão entendendo isso, é porque tem alguma coisa errada. A gente está falando em relação à verticalização, em relação ao transporte. O projeto não era para proibir verticalização, é para dar o que nós chamamos de fair play para os jogadores que quisessem entrar, para os menores, para os que não falavam ainda, para as fábricas de fertilizante. Olha, isso vai ser importante, mas eu não estou nem participando, nem sei que eu estou participando. Ou para a petroquímica, que já passava a participar, ou para a indústria do etanol, de cana-de-açúcar, que passou a participar. Era nesse sentido fair play. Então, as emendas que foram propostas e alteradas foram nesse sentido, as últimas emendas. Emenda no sentido de que o produto brasileiro poderia atender o mercado nacional como o mercado internacional. É para deixar claro, são diretrizes que funcionam como direcionador da atuação do Executivo, não há letra morta. E esse desafio numa comissão que hoje está com um projeto de mercado de carbono, vai estar discutindo isso, o fórum é outro, com diversos agentes, então a gente tem desde Damares a Beto Faro, que irão discutir o projeto e provavelmente vão votar. E, se tudo der certo, favorável ao projeto. E que, no último, sentir. É muito bom ter um projeto com 3 pontos. Iniciado por quem iniciou, que hoje está onde está. Isso não foi a pretensão no período, mas por ser uma pessoa que entendia mais do setor e que teria mais trânsito, não que outros não tivessem. Um projeto iniciado pelo Senado, que funcionaria como casa revisora. Qualquer projeto executivo de lei ordinária começa pela Câmara. Aí, então, a Câmara passa a ser o agente final de decisão das modificações. E da etapa que se encontra, ou seja, um projeto iniciado no Senado, ele sendo deliberado, votado na comissão, não tendo recurso para plenário, ele vai para a Câmara. Qualquer alteração volta para o Senado. Isso dá um certo resguardo para os entes federados. Não que a Câmara não discuta, não deve, não possa e não fará. É que dá uma certa estabilidade quando estamos falando de demanda que vai ter esse ponto de estados e não daquela configuração da Câmara em si de representação do povo. Esse é o tal do lembrete do processo legislativo, que a gente tende a ter uma certa diferença nas tratativas, quando começa numa casa ou quando começa na outra. É basicamente isso. Apenas, ou seja, sentimentos, intuições, não é nada consolidado, exceto a parte da ANP. Tá perfeito, Israel. Pessoal, eu recebi mais algumas perguntas, eu sinto assim, muita pena, porque tem umas questões aqui muito importantes para a discussão. Eu acho que a gente, evidentemente, não vai esgotar essa discussão aqui. Eu vou estar encerrando nos próximos minutos, então eu queria só aproveitar para dar a oportunidade de pedir a cada um dos panelistas para deixar uma mensagem aí, do take-away da discussão, para a gente refletir, que isso sirva como referência para a continuidade aí do debate do assunto, né? Eu, da minha parte, gostaria de agradecer muito.
aludir de novo às premissas que eu trouxe para começo da discussão, que é a criação de um marco que realmente cumpra o seu papel de contribuir para a descarbonização efetiva, que ele gere condições favoráveis para que a indústria possa, de fato, investir nessa nova atividade e que esse ambiente de negócio, de atividade, seja, de fato, igualitário, né? Igualitário para que todos os setores possam participar e contribuir cada vez mais para o bem da sociedade. Então, eu vou começar com o senhor Carlos, por favor, uma mensagem final, take away para o público. Vamos avançar, vamos seguir em frente. Já demos um passo importante com o projeto de lei, teremos novos passos importantes, mas, principalmente, como foi falado aqui nesse painel, o diálogo, o que for de consenso entre os agentes, entre os stakeholders dessa atividade econômica, vamos dar maior segurança ao legislador. E o que não for consenso, cada um vai pleitear, mas com transparência, com ética, sempre dialogando, como a gente fez no grupo de trabalho e estamos fazendo aqui, e vamos continuar. Então, vamos avançar para o próximo passo. Obrigado, Carlos. Israel, por favor. Tudo que o Carlos falou e mais um pouco, basicamente isso. Estando dentro da Casa Legislativa com uma pequena peça, os interessados que procurem o relator, que provavelmente é uma pessoa de diálogo franco e aberto, independente do partido ou de quem quer que seja, assim como foi o senador Jaime Campos, que passa a ser um stakeholder importante, que já entende da matéria, aperfeiçoamentos são possíveis. Dentro do prazo, a gente tem o bom, não como inimigo do ótimo, mas o bom é melhor do que o que a gente teria com a discussão tão prolongada, ou seja, aperfeiçoando incrementalmente e em frente. Obrigado, Joel. Laís, por favor. Eu acho que colaboração mesmo é a palavra que fica para mim. E como a gente mencionou nos outros painéis, né, não tem uma saída única, né? A gente tem que trabalhar realmente todos os projetos possíveis, todas as saídas possíveis. A gente tem que trabalhar a descarbonização. E CCS é uma saída, né? Vamos trabalhá-la, vamos, ela é fundamental. Você perguntou de anseio, é para ontem o anseio, né? Mas a gente não pode deixar de lado as outras saídas também. Vamos continuar trabalhando as outras saídas e vamos usar essa colaboração que a gente criou para a CCS para os outros temas também, né? Vamos aproveitar o grupo de trabalho, né, Carlos? E vamos discutir as outras saídas de descarbonização para essa indústria brasileira. Perfeito. Então, avanço, diálogo, colaboração. Olha, além do vamos avançar, vamos apoiar também, é importante, né, o apoio de todo mundo aqui nessa sala, o apoio, né, de todos os setores envolvidos nessa temática. A gente precisa de avanço, mas para isso a gente precisa de apoio, de colaboração, para que a gente consiga, de fato, uma transição energética apoiada nesses 3 pilares, né, que eu comentei. A sustentabilidade tem que ser econômica, social e ambiental. Então, a gente precisa de apoio para seguirmos nessa pauta e seguirmos avançando e continuando na vanguarda como um país, né, espelho para muitos outros na temática de descarbonização. Muito obrigado, Lorena. A gente agradece aqui, conclui a discussão. Obrigado a todos pela participação aí.